Kobe Bryant foi o maior de todos os tempos da NBA, 5 vezes campeão, uma vez MVP, 2 vezes MVP das finais. Quarto maior pontuador de todos os tempos, um excelente atleta, que sempre se destacou pelo seu foco, disciplina, a Mamba Mentality, e seu jogo muito bom ofensivo, como defensivamente. Uma carreira de 20 anos jogando pelo Los Angeles Lakers. Sempre foi um destaque, até mesmo antes da NBA, enquanto ainda estava na Lower Merion High School. Então podemos dizer que, sem dúvida, era um jogador incontestável, certo? Bom, talvez não. O Kobe fazer parte do top 10 de todos os tempos da NBA não é exatamente uma unanimidade. Algumas pessoas não o consideram dentro dessa honraria. And if you think that Kobe Bryant is anywhere between 7 and 11, Where do you have him? I got him at 11. That's why I have him. A what? I haven't really thought about where I got Kobe, but Kobe's not as high on my list as people really think he should be. Like, I'm not even sure he's on the top 5 of the all-time greatest Lakers, bro. Alguns pontos são levados em conta para dizer que o Kobe não é um jogador top 10. Bom, então vamos lá. Vamos entender o porquê de algumas pessoas acharem que Kobe não faz parte do top 10 de todos os tempos. Um dos grandes argumentos para que Kobe não faça parte do top 10 é pela sua média de acertos nos seus arremessos durante a sua carreira. Kobe teve média de 44,7% de acerto. Pelo número parece ser bom, porém não exatamente. Se a gente pegar com comparação outros grandes jogadores da NBA, que se não estão no top 10 estão pelo menos próximos, nós temos alguns exemplos, como por exemplo, Kevin Durant, que tem uma média de 50,2% de acerto. Outro exemplo seria Michael Jordan, com 49,7% de acerto. Ou LeBron James, com 50,6% de acerto. Realmente, pensando só nos números, não é algo muito bom. Porém, quem viu o Kobe jogar sabe o quão grande ele foi, o quão bom pontuador ele foi. Não é como se isso exatamente tivesse atrapalhado a sua carreira. Se com essa média o cara ainda foi o quarto maior pontuador de todos os tempos, imagina com uma melhor média. Então sim, Kobe era um bom pontuador, apesar dessa média não muito boa. E para finalizar esse argumento, uma coisa que faz diferença aqui, Kobe sim, era um baita de um fominha, porém foi um atributo que também foi melhorando na sua carreira. Ele foi criando confiança nos seus companheiros de equipe, sendo menos egoísta. He never passed me the ball. And he passed me the ball. Kobe passed me the ball. Porque no final das contas, Kobe é um dos poucos jogadores que conseguiu se aposentar com pelo menos 30 mil pontos e 6 mil assistências. Outro argumento utilizado para tirar Kobe dessa lista é o fato de que ele só tinha ganhado um título de MVP, que foi ganhado em 2008. Porém, como sabemos, o MVP não é exatamente uma premiação muito justa. Nem sempre ela é dada exatamente ao melhor jogador de cada ano. E temos alguns exemplos de temporadas em que Kobe poderia ter sido MVP, porém não foi. O primeiro exemplo foi quando o Kobe perdeu o título na temporada 2002-2003 para Tim Duncan do San Antonio Spurs. Vamos às estatísticas dessa temporada. Kobe teve 30 pontos por jogo, 6,9 rebotes, 5,9 assistências, com um aproveitamento de 45,1%. Fez parte do All-Defensive First Team e do All-NBA First Team. Foi eliminado nos playoffs na segunda rodada, justamente para o San Antonio Spurs. Já Tim Duncan teve 23 pontos por jogo, 12,9 rebotes e 3,9 assistências, com 51,3% de aproveitamento. Também fez parte do All-Defensive First Team e também do All-NBA First Team, e acabou sendo campeão nessa mesma temporada. Bom, qual foram os pontos marcantes de Kobe nessa temporada? Foi a primeira temporada que Kobe e Shaq, sua dupla, estavam começando a se separar. Kobe teve que carregar o time por muitas partidas, já que Shaq ficava de fora por lesões. Foi a temporada mais completa de Kobe. Kobe teve sequências de 9 jogos com mais de 40 pontos, com uma incrível média de 30 pontos por jogo. Individualmente, Kobe foi ótimo. Isso foi um dos grandes pontos para alguns dizerem que ele merecia o MVP nessa temporada. Porém, o Tim Duncan era um jogador mais completo e fez mais diferença para a sua equipe no geral. Não somente como uma diferença individual, ele fez diferença para a sua equipe. E querendo ou não, o prêmio de MVP é um prêmio que a temporada da equipe faz muita diferença. Outra temporada que o Kobe deveria ser MVP, e essa sim, de fato, uma temporada em que o Kobe foi provavelmente roubado, quando o título de MVP foi para Steve Nash. As estatísticas de Kobe foram 35,4 pontos por jogo, líder da NBA, 4,5 assistências, 5,3 rebotes, acertando 45% das suas bolas. Já Steve Nash teve 18,8 pontos, 10,5 assistências, líder da NBA, e 4,2 rebotes. Foi uma temporada ofensivamente excelente para Kobe. Foi a temporada que Kobe teve o seu jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors. Nessa temporada, Kobe teve diversas sequências com mais de 40 pontos, mais de 50 pontos. O elenco era bem limitado, já sem Shaquille O'Neal.
Esse já era o Phoenix Suns dos 7 segundos ou menos, em que Nash foi considerado o motor ofensivo do time, já que não contava com Amar'e Stoudemire, que estava machucado. Bom, mais uma vez, você pode pensar que o que fez diferença de cada atleta no resultado da sua equipe. Isso pode ter sido o que definiu na cabeça de quem elegeu Steve Nash novamente, já que o Lakers ficou em 7º no Oeste. Já o Phoenix Suns ficou em 2º. Porém, não é a mesma coisa da temporada que Kobe perdeu para Tim Duncan. Na temporada que Kobe perdeu para Tim Duncan, eles tinham médias muito parecidas, e Tim Duncan fazia muita diferença no resultado final da equipe. Bom, mas não era o caso desse ano. A performance individual do Kobe era muito grande. Ele era, assim, muito melhor que Steve Nash nessa temporada. E merecia, assim, o prêmio na frente de Steve Nash. Apesar do resultado do Phoenix Suns ter sido melhor do que o do Lakers no ano, a diferença do jogador era muito maior de um para outro. Há mais 2 temporadas onde é discutível se o Kobe deveria ter ganhado o prêmio de MVP. Foi na temporada 2006-2007, onde ele perdeu para Dirk Nowitzki. O destaque de Kobe nessa temporada foi a sua ofensividade. Kobe foi o cestinha da NBA, com uma sequência lendária de 4 jogos seguidos com mais de 50 pontos. Outra temporada, aqui bem menos discutível, mas para alguns ainda há uma discussão pela similaridade nas médias de cada jogador. Foi quando Kobe, na temporada 2008-2009, perdeu para LeBron. Só para deixar claro, as médias foram: para Kobe, 26,8 pontos, 5,2 rebotes e 4,9 assistências, com 46,7% de aproveitamento. Já LeBron teve 28,4 pontos, 7,6 rebotes e 7,2 assistência por jogo, e uma eficiência de 48,9% de acerto. Nessa temporada fica um pouco mais difícil para Kobe, mas ainda até havia discussão. Bom, pensando nisso, dá para concluir que pelo menos mais um MVP o Kobe deveria ter ganhado, e que realmente foi a temporada de 2005-2006, quando perdeu para Steve Nash. Carregou um elenco muito fraco e fez jogos ofensivamente incríveis. Já na temporada 2006-2007 e 2002-2003, quando perdeu para Tim Duncan e para Dirk Nowitzki, não havia exatamente uma grande vantagem para Kobe. Em 2008-2009, eu realmente acho que a vitória foi justa para LeBron, mas Kobe tinha chances. Mais um argumento utilizado que, para mim, sinceramente, o pior de todos, é que o Kobe jogou entre gerações. O que isso quer dizer? Que ele jogou após o auge de Michael Jordan, já que ele foi draftado em 1996, e o Jordan se aposentou em 98 e jogou antes do prime de Curry e LeBron. Bom, esse argumento é muito ruim, porque basicamente você está excluindo toda a década dos anos 2000. E bom, não é como se não tivesse ninguém jogando nessa década. O ano 2000 tiveram sim grandes times e grandes jogadores. Shaquille O'Neal era um dos grandes dos anos 2000, mesmo que fosse seu companheiro. Não foi seu companheiro pelos anos 2000 inteiro. LeBron, mesmo ainda jogando pelo Cavs e sendo uma equipe fraca, já era muito bom, e tinha outros grandes jogadores, como por exemplo Tim Duncan, o melhor power forward de todos os tempos, ou Kevin Garnett, provavelmente o segundo melhor power forward de todos os tempos, e vários outros exemplos, como Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Paul Pierce, Ray Allen, Tracy McGrady, Diesel Kid. Acho que já deu pra entender, não é? E o grande argumento, que a maioria daqueles que são haters de Kobe usam: Kobe só ganhou os 3 primeiros títulos por causa do Shaq. Que sem o Shaquille O'Neal ele não teria ganhado esses títulos. Bom, será mesmo? Sim, o Shaq era incrível. Fez a diferença nos 3 primeiros títulos de Kobe. Porém, o Kobe também fez sua parte, fazendo a diferença a cada ano, e Kobe foi aumentando a sua contribuição e melhorando como jogador, sendo cada vez mais importante em cada um dos títulos. No primeiro título, na temporada 1999-2000, Kobe tinha 21 anos, e teve na temporada regular uma média de 22,5 pontos, 6,3 rebotes, 4,9 assistências. Fez parte do All-NBA Second Team, All-NBA Defensive Team. Alguns pontos são bem marcantes do Kobe durante esse título, principalmente nas finais contra o Indiana Pacers. Kobe teve uma lesão no tornozelo no jogo 2, perdeu o jogo 3 e no jogo 4 ele voltou, e foi onde teve realmente seu grande destaque. Shaq foi eliminado por faltas, e Kobe assumiu a prorrogação, fazendo 8 pontos e garantindo a vitória, um momento lendário. Kobe terminou as finais com 15,6 pontos por jogo, seu maior impacto em números até aquele momento, mostrando que mesmo ainda jovem poderia ser decisivo. No segundo título, no ano 2000-2001, grande maioria das pessoas já consideravam que Kobe jogava no mesmo nível que Shaquille O'Neal. Durante a temporada regular, Kobe teve 28,5 pontos, 5,9 rebotes e 5 assistências. O playoff daquele ano foi simplesmente incrível. O Lakers teve 15 vitórias e apenas uma derrota.
Kobe teve média de 29,4 pontos, 7,3 rebotes. Jogos em destaque, como por exemplo na série contra o Kings. No jogo 4, Kobe fez 48 pontos e pegou 16 rebotes, lá em Sacramento. E na final, Kobe teve 46,6 pontos de média, 7,8 rebotes e 5 assistências. Além de tudo isso, sendo responsável por marcar aquele que era o principal jogador do 76ers, Allen Iverson. Muitos acreditam que esse foi o melhor playoff da carreira de Kobe. No último título do Three-Peat, Kobe e Shaq se entendiam com a dupla perfeita. Kobe foi All-NBA First Team e All-NBA Defensive Team. Durante esse ano, Kobe teve 26,6 pontos de média, 8,8 rebotes e 4,6 assistências. Fez uma série simplesmente excelente contra o San Antonio Spurs, tendo uma média de 30,3 pontos. E na final, contra o New Jersey Nets, 26,8 pontos. Uma atuação completa, um ótimo defensor, criador de jogadas e também um ótimo pontuador. Muito mais equilibrado e maduro, e fazendo sim a diferença. Então, como eu disse, sim, o Shaq era excelente. Provavelmente merecia os títulos de MVP das finais, como ele recebeu. Mas dizer que ele só ganhou esses títulos por causa do Shaq é como dizer que ele não teve relevância em cada um desses títulos. E ele teve. Talvez o primeiro ano teria sido aquele em que Shaquille O'Neal fez a maior diferença naquele time, e onde talvez, se ele não estivesse lá, o Kobe não teria conseguido. Mas nos outros anos, Kobe tinha potencial para talvez conseguir. Claro, todo mundo precisa de um grande jogador ao seu lado para conseguir. Não podemos desconsiderar grandes times para grandes jogadores. Todo grande jogador sempre teve ao seu lado uma grande equipe, um grande companheiro. They say Kobe ain't top 5? Out of here. You kidding me? And guess what they say the reason why he's not top 5? Oh, because he played with Shaq. Okay. Then Magic Johnson played with Kareem Abdul-Jabbar, who was the all-time leading scorer. But you want to sit here and talk about Kobe playing with Shaq? You gotta play with great players to win championships, right? Why are we excluding Magic Johnson playing with James Worthy, Michael Cooper, Kareem Abdul-Jabbar, like Hall of Famers, bro? You want to associate Shaq with Kobe. But then when Shaq leaves, he goes to get Pau Gasol and win 2 more. But plays for 3 and wins 2 more. They so disrespectful when it comes to Bean, bro. That man is top 5. You ask anybody that has played against Michael Jordan and played against Kobe Bean Bryant, they would tell you Bean is top 5. E por fim, podemos dizer o que eu acho ser o argumento mais justo, porque no final das contas, trata-se de preferência. A NBA tem muitos grandes jogadores, então não necessariamente o Kobe precisa estar no seu top 10. Você pode ter preferência por outros jogadores, como só alguns exemplos: Jordan, LeBron, Kyrie, Magic, Bird, Shaq, Tim Duncan, Bill Russell, Hakeem Olajuwon ou até Stephen Curry. Então, é compreensível o Kobe não estar exatamente no top 10 de todos os tempos, para algumas pessoas, mas eu acho que deveria. Bom, ao final de tudo isso, o que eu posso dizer? O Kobe, pra mim, é sim o top 10 de todos os tempos. Na verdade, eu acho que top 5. Se eu for muito clubista, posso até dizer um top 3. Kobe foi mais que um jogador. Sua história é lendária, é o Mamba Mentality. Foi o que mudou o seu jogo, seu treinamento, sua disciplina, e fez com que ele se tornasse um dos maiores jogadores de todos os tempos. Kobe não foi um jogador que nasceu com talento divino, não foi um jogador que já nasceu pronto para jogar, para ser ótimo, mas ele treinou, e treinou muito para isso acontecer. Como eu disse, eu consigo até entender algumas pessoas não considerar o Kobe no seu top 3, deixando ele ali entre top 11 e top 13. Mas para mim, na minha opinião, o Kobe é pelo menos top 5 da NBA. Afinal de contas, o homem que mais se aproximou de Michael Jordan, que é o GOAT, o maior de todos os tempos, em algum lugar relevante ele tem que estar, não é mesmo? Bom, por fim, parar aqui um pouquinho e vou dar a minha lista, que pra mim é os top 10 de todos os tempos. Meu top 10 fica Jordan, LeBron, Kobe, Kareem, Bill Russell, Magic, Bird, Shaq, Wilt e Stephen Curry. Se você chegou até aqui, eu só queria agradecer pela sua paciência e pedir que você se inscreva no canal, curte, deixe um comentário, comenta o que quiser, sua opinião, Kobe deveria ou não estar no top 10. Sua opinião sobre o vídeo no geral, sobre a edição, o conteúdo, o ritmo, qualquer sugestão é válida. Ou até mesmo de assuntos futuros que a gente pode estar falando por aqui. Esse é meu primeiro vídeo no canal, porém há muitas outras histórias de jogadores e times que eu acho que valem a pena ser contadas. Por fim, só mais alguns exemplos, porque o Kobe é o meu jogador favorito de todos os tempos. 4 vezes MVP do All-Star Game, prêmio que hoje leva seu nome. Jogou 18 All-Star Game, foi 15 vezes na NBA, 12 vezes ao NBA Defensive Team, novato do ano de 97, campeão do torneio de enterradas desse mesmo ano, 2 vezes campeão olímpico, 2 vezes cestinha da temporada, dentro dos 75 maiores jogadores da história, ganhador de um Oscar, e é claro, seu incrível e mágico último jogo da carreira com mais de 60 pontos. E por fim, Hall da Fama no basquete.